Oi, gente, meu nome é Ana Rezende e neste podcast vou compartilhar todas as minhas descobertas desde que iniciei a jornada transformadora para me tornar coach de saúde. Em cada episódio, vou abordar um assunto diferente que de alguma forma impacta nosso bem-estar, quer seja na esfera física, mental, emocional ou espiritual, porque aprendi que ser saudável é estar em equilíbrio. Se você quer fazer descobertas incríveis, melhorar sua saúde, viver de forma sustentável e ainda ajudar o planeta, se liga, você está no lugar certo. Eu sou Ana Rezende e Bom é o que te faz bem é o podcast da Mama Terra. Toma banho de cachoeira, abraça uma pessoa amiga, corre na chuva, escala a montanha, contempla a vista, transcende, levita. Neste episódio, conversei com uma velha amiga dos tempos do ginásio, a querida doutora Fabiola Duarte, médica e acupunturista, parceira na busca pela saúde integral e longevidade, cuja jornada no mundo da medicina oriental não foi apenas profissional, mas pessoal e transformadora. Antes mesmo de segurar uma agulha na mão, ela era a paciente, lutando com uma dor no braço que a afastou do trabalho. O que aconteceu a seguir a levou a um caminho de cura profunda, clareza inesperada e, finalmente, um chamado para ajudar os outros a experimentar o mesmo. Ela nos conta sobre o momento que mudou o curso de sua carreira, o que a acupuntura realmente é, além dos estereótipos, e como práticas ancestrais podem mudar profundamente a vida moderna. Seja você um cético, um buscador ou alguém que está no meio do caminho, essa história pode instigar algo em você também. Com vocês, doutora Fabiola Duarte. Oi, Fabiola! Oi, Ana, tá boa? Bom dia. Bom dia, seja muito bem-vinda ao Bom é o que te faz bem. Muito bom, prazer, viu? Estar aqui com você, bom demais. Ah, que ótimo. Eu gosto de começar minhas entrevistas perguntando o que nesse momento da tua vida te faz bem. Nossa, uma pergunta profunda, hein? É. Uma pergunta profunda. É interessante, Ana, porque eu tô num momento de muito cuidado comigo, assim, de ter que olhar para mim, sabe? Uhum, E desacelerar, uhum. por questões de saúde. Então, eu acho que nesse momento o que me faz bem é estar em silêncio, quietinha, comigo mesma. Isso é o que está me fazendo bem neste momento, sim, de vida. Que coisa boa. Que coisa É, boa. É bom saber, porque todo mundo precisa desse tempo, né, de solitude. Esse tempo que a gente volta pra gente, pro interior, para e larga o mundo exterior com todas as demandas, né? Com toda a aceleração, né? Porque o mundo hoje é tudo muito, né? Papum e vamos que vamos, né? E então eu tô nessa fase, assim, e o que tá me fazendo bem é isso, sabe? E me conta, você disse que agora é essa fase, né, que você passou por alguns problemas de saúde e tudo. Como é que foi essa questão do se sentir bem? Como isso foi evoluindo na sua vida, assim, lá na juventude, o que é que te fazia bem? E como que foi esse caminho até você chegar e descobrir que hoje você está valorizando esse tempo sozinha, o tempo do silêncio? Na verdade, Ana, eu sempre gostei da minha companhia, sabe? Estar só nunca foi um problema. Tanto que eu morei sozinha há muito tempo e eu adorava o meu espaço, desde jovem, assim, Que sabe? Só que eu bom. sou uma pessoa naturalmente muito expansiva, alegre, assim. Gosto de gente, gosto de estar junto das pessoas, de receber pessoas, sempre fui assim. Quando mais jovem,
eu gostava muito também dessa questão aí das reuniões, né, de receber, de sair, de estar com os amigos, né? Minha casa é sempre uma casa cheia, com muitas pessoas, assim, próximas. Mas, ao mesmo tempo que eu tinha esse lado, eu tinha um lado de busca muito interior, assim. Eu medito há muitos anos. Eu Hum, medito desde, pensar aqui, eu acho que desde os 18, 20 anos. nossa, Acho que você não sabia disso, né, Ana? não, não sabia. Então, já naquela época, eu já tinha uma busca minha, sabe? Hum, Diferente de tudo, porque anos 90, né? Ninguém tinha muito isso evidente, né? Não tinha nem evidências sobre os benefícios, né, da meditação e tudo mais, e eu já tinha essa busca. Eu fazia parte de um caminho, chama Siddha Yoga. Eu viajei para os Estados Unidos, para o ashram deles, por 2 vezes, e fiquei em períodos de meditação por 15 dias. Então, assim, ixi, e meditava regularmente todo santo dia, né? Fazia os meus cantos e tal. Então, isso é uma busca que já vem de muitos anos. Só que isso passou por altos e baixos, né? Porque quando eu estava na residência médica, eu não tinha tempo para nada, então eu meditava menos, né? Essa busca ficou um pouco mais de lado. Depois veio o casamento, as filhas, também todo aquele envolvimento, então eu meditava menos. Eu não meditava todo santo dia mais. Isso me fazia um pouco de falta, sabe? Então hoje eu estou tentando resgatar isso um pouco mais, de meditar mais frequente, né? Porque é uma coisa que me faz muito bem, muito bem, muito. Então, essa busca vem de longa data. E essa coisa do receber, de ter a minha casa muito cheia, isso foi mudando, Ana. Isso foi mudando. Então, nos últimos anos, eu quero minha casa cheia com poucas pessoas, muito selecionadas. Pessoas, assim, que agregam, que querem o meu bem, que não estão aqui só por uma taça de espumante, entendeu? uhum. Então, isso mudou radicalmente, assim. E eu acho que a doença traz isso, né? Um outro olhar da vida, né? Um olhar bem. A gente passa a valorizar coisas, assim, reais, né? Ah, sem dúvida. Nossa, que história linda! Eu não sabia dessa sua busca da espiritualidade, e tal. Eu não sabia, não. Que coisa maravilhosa. E me conta, como é que foi isso, assim? Isso veio da tua família ou você teve de repente essa luz que esse era um caminho que você queria buscar? Como é que foi isso lá nos teus 18 anos? Na verdade, Ana, a minha família era muito católica, né? E essa questão da busca, do divino na minha vida sempre existiu. Só que era um divino padronizado, né? Porque o catolicismo tem mesmo os rituais, né? E eu era muito companheira da minha mãe. Minha mãe era católica apostólica romana, assim, ela fazia novenas. A gente ia à missa todo fim de semana. Eu passei por todos aqueles rituais católicos, cheguei até a crismar, então sempre teve essa questão da fé muito presente. Com uns 18 anos mais ou menos, meu irmão já era espírita e eu comecei a me interessar, a ler os livros, e tinha alguns questionamentos que a Igreja Católica não respondia mais, nunca havia respondido. E eu comecei a buscar esse outro lado, sabe? E realmente fiz uma mudança religiosa nessa época. Foi até meio chocante para minha mãe, porque eu era companheira dela e de repente eu estava buscando um outro caminho. Então, eu sou espírita desde esta fase. E nesse período eu conheci uma médica, que era a minha médica antroposófica, e ela, sabendo dessa busca minha, eu já gostava muito do yoga, e aí ela me apresentou o Siddha Yoga, sabe? Uhum. E eu falei, nossa, é isso, é isso. E aí passei a fazer intensivos de meditação,
práticas de meditação assim muito frequentes, né? Eu acordava cedo para meditar todo santo dia e eu estava na faculdade ainda, né? Já estava cursando medicina. E eu era diferente de tudo na época, né? Porque ninguém buscava nada disso, né? Era tudo muito escondido ainda, né? Uhum, Eu também não ficava falando, querendo passar isso para ninguém, não. Eu segui meu caminho. uhum, Então, eu tenho essas duas buscas. Até hoje, eu ainda sou espírita ativa, né? Frequento um centro espírita, kardecista, né? E a meditação, que é, assim, uma prática minha, né? uhum. Nossa, que me preenche mesmo, me faz muito feliz. Que maravilha! E me conta mais do yoga. Você disse que então começou lá nessa época, quando essa tua médica te apresentou, e aí você também começou a fazer junto com a meditação? Como que foi? Existem aqui, o Siddha Yoga, ele de origem indiana. Os mestres indianos do caminho, eu não cheguei a conhecer os anteriores, atual é uma mulher, atualmente, e tem as práticas, né? Existem as reuniões semanais, que eu também deixei de ir por N questões, né? Você já teve seus filhos, você sabe o que que é filho pequeno, né? Eu não tinha uma rede de apoio muito grande, então a vida circulava muito em torno dos filhos, né? E do trabalho. Mas antes disso, eu frequentava semanalmente, eu tinha tarefas lá e eu apresentava, a gente chama de satsangs, que são essas reuniões que tem o princípio, meio e fim, tinha uma parte de palestra dos mestres indianos, depois tinha o período do canto, da meditação e encerrava-se a reunião. Então, eu era muito ativa, toda semana eu ia, né? Eu era bem ativa no centro, fiz inúmeros intensivos de meditação, né? Recentemente, ano passado, eu fiz um em outubro. E assim, é transformador, né? Então, assim, ela me apresentou e eu segui um caminho, sabe? Quando eu Uhum. gosto, eu sou muito disciplinada, sabe, Ana? Quando eu gosto, eu me dedico, assim. Quando eu É. me reconheço, assim, naquele espaço, eu sou bem fiel, assim. Ai, que legal, que maravilha. E aí me conta, eu sei que, né, residência de medicina é uma loucura, né? E depois logo você casou, teve filho, e claro, eu sei como é que é, também tive dois, também morei fora a minha vida toda, longe da minha família, né? Não tinha apoio nenhum. Claro que eu entendo como é que é isso. Vivi isso também, né? Tão difícil a gente conciliar tudo. Mas aí me conta, na medicina, você já estava com essa busca quando você fez a tua residência, na verdade, você já vinha com essa bagagem, né? Como é que foi Ah, essa questão da tua escolha antes, no início, antes de virar acupuntura? isso foi muito doido, Ana, porque o que acontece? Eu era do grupo dessa médica, a gente fazia uns estudos, durante a faculdade, eu fazia um estudo de antroposofia, porque eu gostava muito da Aham. medicina antroposófica. Então, eu fazia os estudos semanais com essa médica também. Então, a gente estudava, não só a parte médica, né, da antroposofia, mas também a parte de pedagógica, né, de Rudolf Steiner. Era tudo assim. Só que eu não seguia esse caminho. Eu seguia as vias Tra- normais. Tradicionais, né? Eu fiz pediatria geral, 2 anos. Depois eu fiz cardiopediatria, mais 2 anos. Fiz uma especialização em medicina intensiva. Trabalhei no CTI 10 anos da minha vida. Nossa, Adorava, adorava paciente grave. Gostava dos desafios ali. E só muitos anos depois é que eu fiz acupuntura. gente. Na verdade, eu já estava com 35 anos. Aham. Eu fiz essa 35, 34 para 35 anos. Foi até interessante porque
como intensivista, a gente é assim, muito cartesiana, eu sempre fui muito cartesiana, muito de estudar, de ler artigo, né, aquela questão do científico, né, da medicina baseada em evidências e tal. E no CTI a gente é muito protocolar, né? Uhum. As coisas não são da nossa cabeça, né? A gente segue coisas embasadas mesmo. E eu tive um problema de saúde, Ana, e nesse problema de saúde, chegaram até a pensar em esclerose múltipla. Na época eu estava com 28 anos de idade, foi um diagnóstico assim até desesperador, né? Mas enfim, os exames deram normais, o neurologista me encaminhou para um ortopedista. Ele fez um diagnóstico de uma síndrome miofascial. Uhum. Tinha a ver muito também com estresse, porque eu estava assim, eu trabalhava em 4 CTIs. Tinha consultório de cardiologia, tinha a minha primogênita já existia, então a vida é uma loucura. E eu mantinha as minhas práticas ali, porque eu acho que se não tivesse isso também, eu tinha tido algo pior, né? O que que aconteceu? Ele me encaminhou para um fisioterapeuta para começar o tratamento e nada adiantava. Eu tive uma perda de força no meu superior direito, com muita dor. E eu tive que afastar do trabalho porque não tinha condição. Fiquei 2 meses sem trabalhar, o que era muito aflitivo, porque imagina uma pessoa que trabalhava muito, 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 e de repente a vida te convida a fazer uma pausa compulsória. E aí ele falou comigo: olha, como não está melhorando com esses tratamentos e tudo, vou te encaminhar para acupuntura. Ele chama Robert. Aí eu falei assim: ah, Robert, não acredito. Acupuntura, Robert. Negócio de leigo, Robert. Não presta, não. Fazer o quê, gente? Perde tempo. Aí ele falou comigo assim: olha, esse cara que eu tô te indicando é muito bom de serviço. Vá. Eu pensei assim, gente, eu já tô usando medicação, não tá adiantando. Fazer fisioterapia não tá adiantando. Tô rezando, não tá adiantando. Vou lá na acupuntura, né? O máximo que vai acontecer é não adiantar também. Fui lá, Ana. Ana, em 30 dias eu estava sem dor. Eu estava com a força do braço recuperada e ótima. De quebra, eu ainda curei uma enxaqueca que me Hum. acompanhava há anos. Eu falei, gente, esse trem é muito bacana, é quase mágica. Vou estudar. Comecei a ler a respeito, fiquei encantada com o método. E aí esse médico meu, que era o doutor, era não, ele ainda, né, atua e tudo, o doutor Paulo Lessa, brilhante, ele era cardio também, assim como eu, trabalhou em São Paulo anos da vida dele no INCOR, cara, assim, muito estudioso também, muito bom, o que foi bom para mim, porque, assim, não era uma pessoa que nunca tinha feito residência, não era uma pessoa inexperiente, né, ele tinha uma bagagem muito grande. Então, a confiança aumentou, né? Ele falou comigo: olha, vai ter um curso do Instituto Van Gogh de São Paulo, em parceria aqui com o Yang, de BH, são professores de lá e daqui. Faz o curso para você entender melhor. Você está aí buscando tanto, né, o conhecimento e tudo, aí você vai entender. Eu falei: ah, vou fazer. Mas eu não tinha intenção, Ana, de mudar de profissão. Eu já tinha um consultório estabelecido na cardiologia, já dava assistência a um hospital BH, não sei se você conhece o Hospital Belo Horizonte. Uhum. Eu era cardiologista que dava assistência ao CTI, às enfermarias e departamentos, enfim. Já trabalhava em 2 hospitais, era Veracruz e Biocó, hospitais grandes de cardiologia e tal. Eu fiz o curso, maravilhei com o curso, tive que embrulhar o pensamento cartesiano e deixar ele de lado, porque senão eu não ia entender absolutamente nada. Não foi tão difícil para mim essa questão da energia, porque como eu era espírita e já meditava, eu já acreditava realmente nessa questão da energia do corpo humano e tudo. Então eu fui atendendo devagar, comecei de repente o consultório fez um boom. E eu falei, gente, eu não posso ter 2 especialidades, eu não posso.
Agora eu sou cardiologista. Aí troco o jaleco, agora eu sou acupunturista. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fechar o consultório de cardiologia e vou seguir só na acupuntura. E eu fiz isso em 2012 e foi a melhor coisa que eu fiz para minha vida, porque aí eu voltei a ter qualidade de vida, sabe? E eu acho que eu nem estaria aqui mais conversando com você se eu tivesse continuado naquele ritmo que eu estava, sabe? Eu acho que eu já tinha adoecido com coisas muito mais graves. Na realidade, cheguei a adoecer com coisas graves, além disso aí que eu te contei, mas graças a Deus consegui superar. Eu superei um câncer em 2019, e aí a vida foi me encaminhando para um cuidado pessoal cada vez maior, sabe? E o que eu acho bacana, Ana, que assim, eu sempre fui muito cuidadosa com meus pacientes, mas eu acho que você passar por certas experiências humaniza a gente muito, né? Com E certeza. essa humanização, ela é tão importante no cuidado, né? Então, eu falo que hoje eu sou uma médica infinitamente melhor do que eu era quando eu era intensivista e sabia tantas coisas mais, né? Então, esse retorno para a gente, ele faz o retorno para o outro também. É, Então, a vida é cheia de surpresas boas, né? Eu acho que tudo é coisa boa, né? Embora as fases sejam difíceis, mas leva a gente sempre para um bom caminho, né? Para é. descobertas boas, né? Nossa, que história linda, meu Deus. Arrepiei. E eu acho que a vida foi te levando de volta para o seu caminho, que você sabia que era o seu desde o início, mas que você, por razões mil, que sempre existem várias, você se desviou e Sim. a vida foi te puxando de volta. Peraí, esse aí não é teu caminho. Volta aqui. Volta aqui, seu caminho é esse, seu caminho é esse. Eu acho sensacional quando a gente passa por isso e consegue ver. Porque o que aconteceu com você foi muito parecido com o que aconteceu comigo, né? Eu não adoeci, mas a vida foi me mostrando o caminho certo. É engraçado que você fala, né, que você acabou seguindo a cardiologia, aquela coisa tradicional de pegar uma, né, seguir uma especialidade que é lógico, reconhecida e super importante, né? Não estou dizendo isso. Eu, na engenharia, eu falo que eu me sentia redonda no buraco quadrado, sabe? Eu gostava da parte que eu tinha contato com as pessoas, né? De desenvolver as pessoas, trabalhar de projetos com as pessoas e tal. Mas não era assim, sabe? Aquela coisa, Te preencher. não me preenchia, assim, eu não me encontrava. Lógico, né? Aí você vai vivendo, como você falou. Aí você tem filho, aí você tem conta para pagar, daí você, a vida vai levando e até que chega aquele momento que o chamado vem. O que aconteceu comigo, hoje eu olho e vejo, puxa vida, realmente foi o chamado. Peraí, seu caminho não é esse, Isso é muito né? bacana. É muito bacana, nossa, é incrível. E no seu caso ainda foi mais evidente, né? No meu, assim, eu não tinha. É lógico, eu sou espírita também desde 20 e poucos anos. Sempre tive muito essa busca do divino, né? Da espiritualidade. Isso foi maravilhoso para mim. Evangelizei muita criança no centro que eu frequentava. E foi maravilhoso. Eu acho que isso também me preencheu esse lado. Talvez por isso eu não tenha buscado outra profissão mais cedo, porque eu tive esse lado que me preencheu de certa forma, né? Mas até esse ponto, né? Que aí que aconteceu que de repente eu não consegui mais achar emprego. Gente, mas como assim? Como assim, né? Assim, não fazia sentido, né? Aí até que essa luz apareceu. Aí eu falei, puxa vida, esse era o meu momento, realmente, de fazer essa mudança. Mas Bacana isso. muito legal.
Sensacional. Me conta, e aí a acupuntura? Você fez o curso maravilhoso com esse médico que você já confiava muito e tudo. E o que que você descobriu assim que foi tão mágico da acupuntura que você ainda não tinha conhecimento? É, na verdade, a mágica não é uma mágica, né? Hoje eu sei que tudo que a gente faz na sessão com o paciente tem um fim útil, né? Assim, e que essas combinações do agulhamento, elas levam a um estado de saúde para resolver o problema do paciente. Mas a mágica que eu me refiro, assim, é porque foi tudo muito rápido. E não é igual um remédio, Ana, que você toma para o estômago, vamos supor, um pantoprazol. Você toma um remédio para o estômago, mas ele traz uma série de outras alterações indesejáveis, que são os efeitos colaterais. A acupuntura não tem efeito colateral. E ela realmente traz uma melhora Sistêmica. sistêmica e, ao mesmo tempo, muito sólida. A palavra é essa, sólida, sabe? Porque você equilibra o paciente, você trata os problemas e o paciente, ele fica bem depois. Ele fica muito tempo bem. É claro que a vida vai consumindo as pessoas e os problemas continuam, né? E depois de um ano, às vezes meus pacientes voltam, a gente faz um novo tratamento e tudo, porque a gente tem que manter equilibrado, né? Não é assim, eu faço 12, 20 sessões, estou ótimo pro resto da vida. Não, né? A gente resolve alguns problemas, como a enxaqueca que eu comentei, né? Eu nunca mais tive enxaqueca. E olha que eu já passei por muita coisa na vida. Eu tenho dor de cabeça? Tenho. Aquelas coisas tensionais, assim, mas nada como eu tinha, né? Que eu tinha uma dor de cabeça monstra, né? Eu cheguei a fazer até tomografia, na época não existia ressonância, né? Porque eu falei, não, eu tô com um tumor, não tem condição, né? Tá. Então, a mágica da acupuntura eu acho muito nisso. A melhora é rápida, não é uma coisa lenta, e ela é sólida. Isso me encanta. E o que mais me encanta vai além disso, Ana. É Hum, que as pessoas mudam. As pessoas mudam. Eu fico vendo, assim, as pessoas chegam tão apagadas no consultório, sabe? Eu me refiro isso muito à mulher, porque chega apagada sem um cuidado, sabe? Aquela pessoa sem brilho no olhar, desanimada. Aí, de repente, lá pela quarta, sexta sessão, já tá sorridente, já tá querendo conversar. Às vezes, as primeiras sessões, conversa pouco ou quase nada, responde monossilabicamente as coisas que eu questiono para o tratamento. E de repente essa pessoa desabrocha. E de repente essa pessoa está tomando decisões na vida que ela não conseguia tomar. Isso é muito realmente. bacana, isso é muito mágico. Eu te falo É, que eu encontrei na acupuntura uma satisfação enquanto médica, assim, que eu nunca tive em nenhuma outra especialidade, que olha que eu já tenho outras especialidades, né? Mas assim, isso é muito bacana. Você vê as pessoas voltando a se encontrarem. uhum, E nada verbal. Claro que os pacientes falam muito. E eu dou esse espaço. Eu acho que a fala me mostra o caminho também na hora da sessão que eu tenho que abordar o paciente. E acolher o outro que está precisando falar. Então, assim, eu fico com o paciente 30 minutos toda vez que ele chega lá, né? Eu estou olhando e estou escutando, estou conversando, né? E eu gosto de escutar e gosto de falar também. Então, essa mágica toda acontece. Isso, para mim, é uma coisa, assim, um ganho que eu acho que vai além da parte médica, sabe, Ana? É com muito além. certeza. Eu escutando você falar que equilibra, né? Então, assim, de tudo que eu tenho estudado aí nesses últimos 3 anos, que foi um mergulho profundo aí em tudo que é holístico, integrativo e sistêmico, né, da saúde.
mesmo quando a gente estuda meditação, né, e tudo que vem com a questão da atenção plena, e toda essa abordagem, é que a gente tem que trabalhar as causas dos desequilíbrios, né? Porque o desequilíbrio do corpo é que, ao longo do tempo, se manifesta como uma doença, Sim. né? Então, é um desequilíbrio. Então, na hora que você equilibra o paciente com o tratamento, você está lá naquela causa raiz do Sim, problema. Por isso que sim, ela é sólida, né? Por isso, exato. por isso que ela fica. Agora, claro, né? Que para que ela fosse assim para a vida toda, igual você falou, lógico que daqui a um ano ele vai voltar, porque a gente volta, né? Infelizmente, os, Os os, hábitos, né? as causas de estresse, as causas de desequilíbrio estão no mundo e a gente não consegue, né, se desligar totalmente, né? Então, a gente tem que se reequilibrar de tempos em tempos, né? E o que acontece, assim, existem muitas linhas de acupuntura, sabe, Ana? A linha que eu sigo é uma linha vietnamita. Hum, Na época que a acupuntura foi, entre aspas, descoberta, que para mim ela não, ela foi um método intuitivo, né? Eu não tenho dúvida disso, né? Porque há 5.000 anos atrás não existia nem metal, né? E ela, antigamente eles faziam acupuntura com lanceta de pedra, né? hum, uhum, E, então, assim, é uma coisa que eu acho que foi realmente um método intuitivo. Foi um conhecimento que não era daqui, né? Ele veio. uhum, E aí, existem linhas diferentes, assim, naquela época o Vietnã era parte da China, né? Que o território chinês era enorme. Mas existe a acupuntura muito assim tradicionalzona, que é mais que tipo nasceu em Xangai e tal. Essa acupuntura mais tradicionalzona, ela é uma acupuntura que ela é sistêmica, mas ao mesmo tempo ela é mais focada em sintoma, uhum, sabe? A linha que eu faço, ela não é uma linha focada em sintoma só. A gente foca no sintoma, que o paciente está lá com dor, você tem que reduzir a dor dele. Mas o meu interesse é no todo. uhum, Então, eu vou equilibrar a mente desse paciente, eu vou equilibrar os órgãos que estão desequilibrados e que podem levar a doenças, se já não levaram. Então, assim, é uma acupuntura sistêmica, holística, que pega o todo. E por isso que eu acho que ela é tão sólida mesmo. Porque eu fiz muitos seminários com um francês, ele é vietnamita, é cirurgião vietnamita, foi para a França muito cedo e ajudou a decodificar muitos textos da acupuntura, né, inicial, né, aquela acupuntura lá de trás. E ele falava muito que a mente tem que ser muito equilibrada para que o corpo não adoeça, que os males estão muito na mente. Então, o que que ele falava e que eu concordo muito? Ele ainda é vivo, mas hoje, infelizmente, ele não roda o mundo mais fazendo os seminários, né? E que eu sigo muito isso. O mundo vai continuar sendo um mundo com todos os apelos ruins e bons. O que a gente precisa fazer é criar no paciente uma carapaça. O que é isso? Ele está no mundo, mas ele não se envenena pelas coisas do mundo. A reação da pessoa é que faz com que ela tenha saúde ou não. Então você pode estar diante de um grande problema, né? Você pode descabelar, xingar, gritar, estressar, ou você pode estar em paz e resolver o problema. E às vezes isso não é uma escolha. Às vezes a pessoa não dá conta de fazer diferente. Então, a acupuntura, qual que é a nossa função? É dar recurso para que a pessoa esteja em paz. Ela estará bem apesar dos problemas. Porque o problema vai existir até a gente sair desse mundo. Então, isso exatamente. é assim, o
sabe, o suprassumo, esse é o cerne do tratamento. Na verdade, qualquer tratamento, não só da acupuntura, né? Uhum, uhum. Acho que é isso, é deixar a pessoa forte, né? Equilibrada para viver bem, né? É, eu li dois livros recentemente que foram maravilhosos para mim, que um é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que é assim, ele é uma pessoa assim que é muito querida, e o livro dele realmente é maravilhoso, eu não sei se você já leu. Não, nunca O li. Vou livro até dele, anotar na minha listinha. e ele fala exatamente isso, é de como que a gente enfrenta. Não é a falta de problema, né? É como a gente aceita, né? E ele fala muito da questão da aceitação, que é aceitar as coisas como elas são. E muito interessante, porque essa semana eu fui para Los Angeles para participar do festival do livro, que eu fui levar meu livro lá, e na volta eu fiquei presa no aeroporto. Teve um mau tempo em Dallas e o meu voo estava indo para Dallas, que eu ia pegar uma conexão para cá, e Dallas teve uma tempestade horrorosa. O meu voo atrasou, eu perdi minha conexão e eles me jogaram no voo. Passei a noite no avião, peguei um voo, fui para Filadélfia para voltar para cá no fim do dia. Então, no fim das contas, eu fiquei 48 horas no aeroporto, né? Maria. É. Aí eu fiquei pensando, gente, tudo que eu li até hoje na minha vida, tudo que eu estudei sobre essas mudanças, né? Isso aqui é uma prova, né? Eu vou me descabelar, vou estressar, vou brigar com a moça do balcão para me achar outra passagem? Não, não vou fazer isso. Isso está fora do meu controle. O que eu Uhum. posso controlar é a minha reação, então eu vou ficar tranquila. Vou Perfeito. sentar, vou fazer o que eu tenho que fazer, que eu tinha tudo comigo, meu computador, meu telefone, meus livros. Ah, que Aqui eu, ótimo. aqui eu sento, faço tudo que eu tenho que fazer e espero, a hora que eu tiver que ir, eu vou. Olha que Então, maravilhoso. assim, não é Vou. isso. E é isso, porque, assim, eu poderia ter descabelado, poderia ter brigado com a moça, coitada, que também não é culpa dela, não, né? Ela só está tentando fazer o melhor possível. Mas e é isso, assim, é um exemplo bobo, né? É um exemplo Olha, corriqueiro, vou mas anotar. é tudo o que Eu acontece com a vou. gente, né? É como que a gente encara. Você comentou que você passou em 2019 por um câncer, né? Me conta como que foi isso, que eu tô curiosa. Ana, foi uma loucura. O Imagino. câncer grave, grave, grave. Onde? Eu tive um melanoma. Ah, Melanoma, você sabe que é o câncer de pele ok. mais raro que tem. Ele foi aqui no couro cabeludo, bem aqui em cima. Bem aqui, ó. Tô vendo. Aham. Ainda tem a cicatriz ainda. O cabelo não cresceu nele mais, né? É uma cicatriz que ficou larga, porque, na verdade, o couro cabeludo é muito tenso, né? E não fechou. Começou uma pequena verruguinha rosa, Hum, diferente de todo melanoma, né? E aí eu fui na dermatologista, falei com ela que estava sangrando quando eu passava o pente e tal. Ela falou: olha, então a gente tem que tirar. Eu acho que é um nevo vulgar, né? E nada demais, mas vamos tirar. Marca com o cirurgião plástico para tirar, beleza, tá. Aí passou um mês, eu ia ter um casamento que eu ia ser madrinha. Eu falei, não, vou tirar isso. Depois procurei um cirurgião plástico, ele falou, não, ele também ia ser padrinho, ele falou, não, vamos fazer depois, que fica alguma cicatriz e tal. Cicatriz não, assim, pode ficar alguma coisa sensível, né? Essas mulheres, ainda brincou assim, essas mulheres têm negócio de fazer cabelo, né? E aí ele falou, olha, então a gente opera final de agosto, porque o casamento ia ser início de agosto. Eu falei, beleza, então eu vou fazer tudo, risco cirúrgico, parará, tá. Ele falou que não faria no consultório, faria intra-hospitalar. E aí, em setembro, ele teve um congresso. Eu falei, olha, já tô com tudo pronto. E aí, depois eu achei que ele começou a me enrolar. O que eu percebi, Ana, é que, na verdade, para ele não interessava esse tipo de lesão.
porque ele é plástico, ele queria operar plástica, mamas, peitos, barrigas e tudo. Hum, Só que, como ele era nosso amigo, então tinha que ter falado: olha, não faço, te encaminho para alguém que faça. Só que aí eu fiquei esperando, quando foi outubro, eu falei: não vou esperar mais, vou procurar uma outra pessoa, né? Porque ele nunca emitia a minha guia. E aí, uma outra amiga nossa, que não, nem era do convênio, ela olhou, ela falou: não, esse tem que ser tirado. Não estou gostando do aspecto, tem que ser tirado. Aí ela tirou no consultório mesmo e foi para anátomo, para exame. uhum, E o negócio nunca saía. 40 dias o negócio não saía. Eu liguei no laboratório, tem um laboratório aqui em Belo Horizonte muito bom, que é o do Moisés, chama CEAP. E aí eles falaram: olha, a sua lâmina está na revisão. Aí eu achei estranho, eu falei: uai. E para minha má sorte, entre aspas, que não é má sorte nunca, né? Tu tem um motivo, era amelanótico. hum, Ou seja, ele não tinha cor. Porque o melanoma, ele é cor escura, uhum, sempre. É raríssimo você estar um melanoma que é amelanótico, que ele não tem essa cor. E eu fui premiada com um melanoma rosa. hum, Depois do Natal saiu finalmente a biópsia e aí falava que era um tumor maligno de características incertas e que sugeria uma nova revisão. E aí uma amiga nossa que é oncologista sugeriu um cirurgião maravilhoso aqui em BH, que é um dos melhores do Brasil, que mexe só com melanoma. Ele pediu para levar a lâmina para um outro laboratório, e aí veio o diagnóstico de um melanoma grau 4,9. Eu não sei se você tem conhecimento, mas o grau máximo do melanoma é 5. hum, Então, era 4,9. Levei para ele e falei: nós vamos operar ontem. Porque já tinha tirado a lesão, mas a margem era de 0,1. A margem segura para o melanoma é de um diâmetro de 4 centímetros. Então, é uma laranja. E aí ele falou: olha, nós vamos tirar, e etc. E conversou comigo, falou: olha, você vai ficar careca, né? Te sugiro já olhar uma peruca e tudo. Eu falei: doutor Alberto, pode tirar a cabeça. Se tirar a cabeça e eu ficar viva, você pode tirar. Ele falou assim: não. Ainda brinquei com ele assim: eu vou ser ruiva. Sempre tive vontade de ser ruiva, nunca tive oportunidade na vida. Uma peruca ruiva, assim, ó, pequena aqui, vai ficar ótimo. E fui levando a brincadeira e eu encarei, com a ajuda divina, com os meus amigos, sempre. uma torada dessa. Meu marido desequilibrou horrores, eu consolava ele. Ele já me via morta, ele já me via, porque realmente era um quadro muito grave. E eu decidi que eu não ia pesquisar absolutamente nada, que eu não ia ler nada, que eu ia confiar no meu cirurgião. O único dia, Ana, que eu chorei copiosamente foi o dia que fiz o PET scan e o PET scan não tinha nada. Milagrosamente. Milagrosamente. Foi um presente. Eu nasci de novo nesse dia, né? Depois, anos depois, o Alberto me falou, que é o médico, que ele tinha 100% de certeza que eu teria uma metástase, porque nenhum paciente dele, meu caso foi, inclusive, exposto, né? Foi um relato de caso no Congresso Mundial da época, na África do Uhum, Sul, que é nossa, um case, assim, inexplicável. Para mim não é inexplicável, mas assim, para a maioria dos médicos, né, cientistas e baseados na evidência científica, always, né, foi isso. Então, é isso. E aí eu fiz uma cirurgia, foi uma cirurgia longa, foram 3 médicos que me operaram, eu fiz retirada de linfonodo, o Alberto fez essa questão da sutura, entrou um cirurgião plástico também. Então, assim, correu tudo bem, os linfonodos vieram negativos, que é outra coisa incrível. Não precisei fazer imunoterapia pós. E agora eu tô curada, porque já tem 6 anos, né? E ele vai me acompanhar até 10 anos, que ele falou que esse tipo de tumor, nesse grau, é um tumor que precisa ser acompanhado por mais tempo, sabe? Então é isso. Eu falo que eu tô devendo as calças, né? Calcinhas e tudo mais. Eu tenho que passar o resto da vida andando de joelho, porque realmente eu tive uma segunda oportunidade de vida. E nessa época eu já
Já não, isso foi em 2019, né? Eu larguei a cardiologia em 2012, os plantões todos em 2012 também. Então, assim, eu já vinha numa busca de melhorar a minha qualidade de vida, né? Mas aí eu melhorei mais ainda a minha qualidade de vida. E hoje, depois da miocardite que eu tive pós-Covid, eu reduzi ainda mais. Eu tô trabalhando de outra forma, assim, sabe? No consultório e falando nãos, que isso sempre foi uma coisa muito difícil para mim, falar não. Eu sempre dava conta de tudo, eu sempre podia fazer tudo, tudo para os outros, muitos nãos para mim. Então hoje eu tô nesse caminho, sabe? Dessa busca pelo meu eu, assim, de falar nãos mesmo para as pessoas, né? Isso sempre me incomodou muito, porque isso me ligava uma coisa de não ser bom, sabe? Tipo, o não é você tá sendo mal, você tá sendo egoísta, você não tá sendo bom. E hoje eu vejo que não é bem assim, né? Eu não vou falar não para uma pessoa que tá precisando muito de mim. Essa eu vou falar muito sim. Mas tem coisas do dia a dia que a gente pode falar não. Não, eu não quero ir nessa festa. Não, eu não quero fazer tal coisa, né? Não, eu não posso atender mais 3 pacientes, porque eu tenho que cuidar da minha saúde, né? É. E por aí vai, né? São exemplos bobos, mas são exemplos do dia a dia, né? É. E se a gente não se cuida, e se a gente não tem a energia que a gente precisa, como é que a gente vai cuidar do outro? Não cuida, não tem como cuidar, né? É, é. E Nossa, eu mãe. só fechar isso aí, eu acho que a acupuntura foi muito determinante para eu vencer essa história do melanoma, sabe, Ana? Uhum. Desde que eu tive essa questão em 2005 do braço, eu nunca mais deixei de ser paciente da acupuntura. Hum. Então, eu acho que o meu sistema imunológico, ele estava muito equilibrado, né? E não deixou realmente a doença espalhar, né? Então, acho que não só a espiritualidade, mas é obviamente também sempre eles na frente, mas a questão de eu ter tido esse cuidado, sabe? E a meditação dentro dos dias que eu podia fazer, eu acho que isso tudo ajudou, né? Com certeza ajudou. Porque a espiritualidade vai ajudar. Mas a gente está nessa experiência terrena, dentro desse corpo, e a gente tem que cuidar dele. Ele é o Sim. nosso templo. Então, quando a gente cuida, quando a gente está com esse sistema imunológico fortalecido, quando a gente está com sistemas equilibrados, como você falou, né, fazendo a meditação, fazendo a tua acupuntura, equilibrando os sistemas, a gente está cuidando do corpo. Se a gente não cuidar, a espiritualidade não pode cuidar do nosso corpo. É a gente que tem que cuidar. Corpo, né? A gente não existe aqui sem corpo, então, Pois é, ele faz parte integrante dessa experiência, né? Não tem jeito. com certeza. É. Mas que linda essa história, é um testemunho que precisa ser divulgado, né, Fabiola? De que é possível a gente vencer esses momentos difíceis, né? Vencer qualquer tipo de doença se a gente tiver realmente com a intenção de melhorar, né? Acreditando que é possível e se fortalecendo das formas que são possíveis, né? Assim, tem uma coisa que eu acho que eu até esqueci de falar, mas assim, não ter revolta ou não ficar nessa coisa, por que comigo? Ou eu não mereço isso. Tanta gente assim no mundo, assado, e eu, sabe, em momento nenhum eu tive isso. Na realidade, eu tive muita resiliência mesmo. E eu acho que isso ajudou demais, Ana, Com certeza. né? Eu vejo os pacientes que eu trato no consultório em tratamento de câncer, é muito nítido a diferença daqueles que aceitam a doença e lutam com leveza em relação àqueles que não aceitam. Os efeitos dos remédios são infinitamente piores, sabe? A pessoa não só passa mal, como tem às vezes um prognóstico pior, porque, sabe, aquele estado de Da resistência, né?
de ódio, talvez até, sabe? De raiva. Exato. É esse que é a diferença entre a aceitação, né? Porque tudo que a gente resiste, persiste, né? Então, se a gente resiste, o movimento de resistir, ele gera calor, ele gera fricção, ele gera o que é a inflamação, né? Se a gente está resistindo àquilo, se a gente aceita e deixa isso fluir, né? Ele vem e vai. Sim. Do mesmo jeito que ele chegou, ele vai embora, né? Então, a aceitação, ela é muito chave, né, nesses processos de cura. Em tudo na vida, né? Não só no processo de cura, mas em tudo, né? Tudo, em É, tudo. é. A vida fica mais leve, né? Fica mais leve. Fica mais Quando a leve. gente aceita, é uma diferença enorme no peso de tudo, né? Tudo fica leve, tudo fica bem, né? Como o seu caso no aeroporto. Exato, Você chegou exato, com certeza exausta, mas você poderia estar muito mais cansada e exausta se tivesse ficado brigando, né? Ou ofendendo pessoas, ou subindo nas tamancas, para quê, né? exatamente. Achei um cantinho lá tranquilo, sentei, meditei, fiz o que eu tinha que fazer e ficou tudo bem. Cheguei, foi tudo tranquilo. Só cheguei 2 dias depois, mas tá tudo bem. Ah, mas é isso. Mas é isso. A vida vai dando a gente essas chances, né? De De pro- aprender. É. É, Será que a gente está fazendo direitinho o dever de casa, né? Não é exatamente. fácil, né, Ana? Tem dias que a gente perde o prumo mesmo, tem dias que a gente não somos Dalai Lama, e mesmo o Dalai Lama já falou que ele também de vez em quando sai do trinta, né? O fato da gente tentar e seguir em frente, eu acho que isso é o principal. É, o principal é ter essa consciência, né? Eu tenho essa consciência de que eu posso fazer melhor. Eu tenho a consciência de que eu posso responder ao invés de reagir às situações. Por mais que isso seja um aprendizado, né? Que lógico, às vezes eu vou reagir, mas eu tenho essa consciência depois que opa, eu poderia não ter feito assim. Então, da próxima vez, eu vou fazer um pouco melhor, né? É, e é isso para tudo, né? Para tudo. No Ah, nosso é. Nossa, que linda a tua história. Puxa vida, me emocionei aqui. Muito lindo. Ah, que bom que a gente teve essa conversa. Adorei. É, agora conta para as pessoas que estão escutando a gente, aquelas que querem saber mais sobre acupuntura, que querem procurar teu consultório, fazer o tratamento com você, como que elas te encontram. eu estou em Belo Horizonte, né? Muitas pessoas aí da sua região, né? Podem procurar acupuntura aí. Eu não sei se é fácil, Ana, aí, acupuntura. É Tem, fácil, tem, tem, tem bastante também. Aqui nos Estados Unidos tem bastante. É. Ana, porque eu acho que todas as pessoas deveriam passar pelo tratamento, né? Aqui em BH eu atendo no bairro Funcionários. Eu estou na Avenida Brasil com Rua Lagoas. Atendo 3 convênios, mas a maior parte dos pacientes são pacientes particulares. A linha que eu sigo, como eu falei, é uma linha vietnamita, então tem uma abordagem sistêmica, né? Eu falo com os pacientes que eu não vou tratar a dor da coluna, eu vou tratar o paciente. A dor da coluna é só a ponta do iceberg. Ela está ali só mostrando alguma coisa que está muito errada dentro. Com essa visão, o paciente consegue ter toda um equilíbrio mesmo, né? Mental, equilíbrio físico, né? As doenças de repetição desaparecem, o paciente para de ter, tipo, por exemplo, as rinites terríveis, as sinusites terríveis, né? As insônias, os pesadelos, As né? enxaquecas. Jaqueca, socorro, né? A acupuntura trata tudo, né? A gente sabe que trata tudo, mas não cura tudo. Então, por exemplo, doenças autoimunes, como
uma artrite reumatoide, uma artrite psoriásica, uma esclerose múltipla, né? São doenças que a gente não consegue Reverter. reverter e nem resolver, mas o paciente diminui as crises, o paciente passa a ter menos quadros inflamatórios, e isso eu falo porque trato muitos pacientes assim, e eu falo de resultados laboratoriais, comprovados mesmo, de pacientes meus que chegaram no consultório com provas de função inflamatória elevadíssimas. E depois de 3 meses de tratamento, tá tudo baixinho, equilibradinho. A ponto do reumatologista falar: hã? Como? Vou até reduzir aqui o imunossupressor. Então, nem tudo a gente consegue curar, mas a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida da pessoa. Paciente fibromialgico, por exemplo, né, é uma doença crônica que a gente não consegue curar, mas o paciente melhora 70% do quadro, né, e passa a viver mais feliz. Então, eu acho que isso é um grande ganho, Nossa. né? Uhum. Então, enxergar a acupuntura como a solução de muitos problemas e o controle de tantos outros é o que a gente oferece, né, para os pacientes. E essa linha minha é uma linha, volto a falar, sistêmica, né, que não tem só aquela coisa de, é dor no ombro, então nós vamos colocar meia dúzia de agulha aqui no ombro, 2 agulhas no pé e uma na cabeça. Que existem linhas que são assim, né, gasta aí nenhum pacotinho de agulhas. E outra coisa interessante falar das agulhas, existem agulhas boas, agulhas ruins. Então, eu uso agulhas importadas, são de aço inoxidável, agulhas que são as mais indicadas para o procedimento. Isso é uma coisa que o paciente também tem que prestar atenção, sabe, Ana? Porque, infelizmente, aqui no Brasil, embora a acupuntura seja um ato médico, muita gente que não tem formação na área de saúde faz a acupuntura. Hum. Então, eu já vi gente fazendo acupuntura em salão de beleza. Isso é muito sério, né? Porque é um procedimento invasivo, as agulhas precisam ser estéreis e descartáveis. E ser médico não é garantia também. A pessoa tem que buscar mesmo, porque eu recebi um paciente recente que ele falou que o colega colocava as agulhas dele dentro de um tubo de ensaio e usava na semana seguinte. Hum. Além de ser proibido pela vigilância sanitária, isso é um absurdo, porque ali tem resto de gordura, de células muitas vezes sanguíneas, é contaminado, aquilo vai crescer bactéria, né? Uhum. Então, e as pessoas fazem isso porque as agulhas são muito caras e acham que tá tudo bem, né? Então, assim, procurar pessoas que tenham esse cuidado é importante. E quem quiser me procurar, eu vou ficar muito feliz. E vai cuidar com muito carinho, muito amor. Ah, que bom. Você quer compartilhar o seu Instagram para as pessoas verem o teu E perfil que tá lindo, tem um monte de informações super importantes, relevantes e tudo mais. o meu perfil é doutora Fabiola Duarte. Sem underline, sem nada. E você tem um link lá para as pessoas marcarem consulta se quiserem ou precisam ir em outro Não, lá local? no link com os telefones e os contatos. Eu tenho um site também, que é doutorafabiola.duarte.com, que também tem informações a meu respeito e informações até de Google Maps com direções, etc e tal. Eu não tenho agenda online, sabe, Ana? Uhum. Porque como as minhas consultas demoram muito, assim, eu reservo de 1h30 a 2 horas para conhecer o paciente e tratar na primeira consulta, né? As sessões subsequentes, o paciente geralmente gasta 1 hora no consultório. Sabe, eu tenho que programar a consulta do paciente. Então, é preciso entrar em contato com a minha secretária para agendamento, Uhum. né? Ai, tá ótimo. A gente vai colocar então nas notinhas do episódio o seu website e o seu perfil do Instagram. E aí, quem tiver interesse, entre em contato com você por lá. Combinado. Esperando com muita alegria. Ai, que delícia de conversa. Fabiola, obrigada demais. Adorei, viu? Agradeço o convite. Agradeço muito mesmo, foi muito bacana.
esse momento aí do sábado a gente bater um papo. Foi ótimo. Obrigada. Um beijo grande. Bom, um ótimo fim de semana para você e para todo mundo que estiver assistindo aí. Obrigada. Muito obrigada por escolher escutar este podcast. Significa muito para mim que entre tantas opções você escolheu este. Se você deseja ajudar a missão da Mama Terra de fazer desse mundo um lugar livre de doenças para as gerações futuras, siga esse podcast, comente ou compartilhe com seus amigos. Você pode também se inscrever para receber meu jornal semanal, que eu preparo com muito carinho para você. Nele eu compartilho dicas de saúde e bem-estar, receitas e livros que eu recomendo. Minha intenção é que você tenha informação e recursos para fazer boas escolhas sempre e se sentir bem. Para se inscrever, você encontra o link no resumo do show. Me siga também no Instagram ou no Facebook. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Tem muita coisa boa nos próximos episódios, então fique ligado. E lembre-se, bom é o que te faz bem. Abraça uma pessoa amiga, corre na chuva, escala.